Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, hoje as primeiras leituras trazem para vocês o sábado, após a Epifania. As leituras de hoje é a primeira carta de São João, capítulo 5, de 14 a 21. Vamos à leitura. Temos nele esta confiança: se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos atende. E se sabemos que ele nos atende em tudo que lhe pedimos, sabemos que já possuímos o que lhe pedimos. Se alguém vê seu irmão cometendo um pecado que não conduz à morte, reze e Deus dará a vida a este irmão. Não se trata dos que cometem o pecado que conduz à morte, pois existe um pecado que conduz à morte. Por este pecado eu não digo que se deva rezar. Toda injustiça é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, pois aquele que foi gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e que nos deu a inteligência a fim de conhecermos o verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, durante toda essa semana a gente viu a carta de São João, essa primeira carta que nos vem falar de fé, de amor e de Cristo Jesus, da caridade e do Espírito Santo. Quando o apóstolo nos diz que temos que ter a confiança quando a gente pede alguma coisa ao Deus e segundo a sua vontade, deixamos bem claro isso. Se for da vontade de Deus, aquilo que a gente pede, Ele nos atende. E Ele é bondoso, é compassivo e já sabe o que a gente vai pedir e nos concede. Mas para isso nós temos que ter a fé de que o Senhor pode nos atender em todo o seu amor. Se a gente, por acaso, anda com outros e vê algum deles pecar, algum dos nossos irmãos está pecando, a gente deve rezar por essa pessoa, demonstrar o amor que a gente tem por cada um que anda se desviando do caminho. Porque não adianta a gente estar só cuidando de nós mesmos, não sermos egoístas com as coisas de Deus, vivendo só para nós. Nós temos que ter certeza de que o Senhor olha por cada um de nós e que nós devemos olhar por cada um dos nossos irmãos para que não caiamos em tentação ou que nossos irmãos não caiam em tentação, porque através do batismo nós recebemos de Jesus a sua bondade e que somos dele. Não há como um maligno nos fazer derrubar. Mas ele fala de um pecado que conduz à morte, que é o pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia. E a gente deve rezar. Aliás, ele fala para a gente não deve rezar, só retificando esse pecado que conduz à morte. Esse não se deve rezar, porque o Senhor sabe que essas pessoas abandonam a tudo, largam o caminho de Deus. É o pecado da apostasia, ou seja, a perda da confiança, da fidelidade em Deus, não querendo mais saber de nada. As pessoas às vezes caem
em tentação, porque o maligno fica à espreita, o maligno fica só esperando para agir. Nós sabemos que o maligno é no mundo, e o mundo não é de Deus. Porque se o mundo fosse de Deus, sim, Cristo falou isso. Se o mundo fosse meu, os anjos viriam protegê-lo no dia que ele foi crucificado. Mas o maligno está sempre à espreita, querendo derrubar as pessoas. E essas pessoas que foram geradas a Deus, foram batizadas, o maligno não pode derrubar. Porque Cristo veio a fim de que mostrar a verdade para nós, e a gente andar no caminho. Mas tem muitas pessoas que às vezes não respeitam o irmão, às vezes dentro da própria igreja nossa, falam mal do irmão, querem ser melhor, querem se sobrepor à sua caminhada, não se reúnem em grupos para poder condenar e falar mal dos irmãos. Esse não é o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro é a unidade, a espiritualidade em conjunto para levarmos a vida eterna. E quando João fala, filhinhos, cuidado com os ídolos, ele fala não só das imagens ou de outros ídolos que venham a ser rezados, cultuados como forma de estátuas, mas sim outros ídolos, tais como a inveja, a ganância, a cegueira pelo lucrar, a cegueira pelo dinheiro, que nós não devemos servir a dois senhores, e sim somente ao nosso Deus. E tudo mais será acrescentado em cada um de nós. E quando eu falo para vocês dessa leitura que a inveja não pode sobrepor, é o que nos fala no Evangelho, quando os discípulos de João Batista falam: aquele que se batizou está pregando, está batizando. E João fala bem assim: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E falou anteriormente também: ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ou seja, se não for da bênção de Deus, o que nós falamos, a concessão das coisas boas que Deus nos dá, não é de Deus. Então, irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor possa estar nos fortalecendo nessa caminhada para que não caiamos em tentação para disputar, para dividir, e sim caminharmos juntos para a honra e glória do Senhor. Essas são as primeiras leituras de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse sábado e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir com a graça de Deus, Pai e o Espírito Santo sempre. Amém. Muito obrigado e bom dia.